em relação ao Lucas Moura, é um jogador que realmente muda o patamar do elenco do São Paulo. Faz 3 jogos e todos muito acima da rotação da média do que a gente vê no futebol brasileiro. Porque contra o Atlético Mineiro, embora ele tenha feito o pênalti, já mostra que é diferente. Depois, na sequência, faz o gol contra o Flamengo, sendo titular no Maracanã. E, na sequência, agora, faz o gol e participa de praticamente todas as jogadas importantes do São Paulo dentro dessa classificação. O tamanho de quem vê no estádio, Hernan, do futebol do Lucas Moura, vendo ali de perto, o que é esse fenômeno? Sabe o que eu cheguei a pensar ontem? Vou achar que é exagero. Talvez até seja, mas passou esse pensamento na minha cabeça enquanto eu estava vendo o jogo. Que o Lucas é um cara que tem 31 anos, né? Está jovem ainda, está super novo ainda no futebol brasileiro. Sim. Vendo o Lucas jogar na classificação do São Paulo para cima do Corinthians, com o protagonismo que ele teve, voltando ainda no auge da carreira dele, eu imaginei como se tivesse o Neymar voltando para o Santos no auge ainda da carreira dele. Não no auge, evidentemente, de quem ainda pode jogar na Champions League, futebol europeu. Mas o desequilíbrio do Lucas no São Paulo é um negócio que chama muita atenção em 3 jogos, Hernan. É como se o Neymar voltasse hoje para o Santos. É isso, foi isso que eu pensei. Ao invés de ele voltar ele ir para o Al Hilal, se ele voltasse hoje para ajudar o Exatamente Santos isso a que eu sair pensei. da zona da confusão. Poderia ser tranquilamente, não é um exagero. É óbvio que o Neymar é muito mais craque do que o Lucas. Mas assim, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. O Lucas é um jogador que chega e ele chega muito bem fisicamente e pede para jogar. Ele joga meio tempo contra o Atlético, depois joga quase uma partida inteira contra o Flamengo e joga ontem, acho que talvez a melhor partida dele desde que chegou ao São Paulo. A sensação, e isso eu até conversei com vários colegas e também conversei com algumas pessoas de dentro do São Paulo antes do jogo de ontem, e todas as pessoas concordavam comigo, que o Lucas, quando chegar no ápice físico e no ápice do ritmo de jogo, ele vai sobrar muito no futebol brasileiro. E aí, quando terminou o jogo e eu passei pelo saguão ali onde saem os ônibus, encontrei um dirigente do São Paulo, esse dirigente brincou comigo e falou assim: será que ele precisa evoluir mais ainda? Pô, sobrou. Será que ainda vai sobrar? Vai ter mais bola ainda para sobrar? Eu falei assim: eu acho que tem. Vamos aguardar. Ele, bom para o São Paulo. Então, esse é o sentimento interno do São Paulo e de quem vê o Lucas Moura nesses jogos, em loco, ou seja, pela TV, é um jogador que tem um raciocínio diferente, uma velocidade diferente, pensa lá na frente e é um jogador muito inteligente. A gente via antes o Lucas moleque correndo pelo lado do campo, às vezes até correr errado, e hoje ele corre por dentro, e é um jogador que acho que o futebol europeu deu muito isso a ele, a experiência também e a idade. Ele é um jogador que ele não vai em bola errada, ele vai na bola certa. Aquela jogada que ele faz por dentro, que ele ia fazer um golaço que o Cássio, aí é mérito do Cássio, a grande defesa, mas é tipo de jogador inteligente, jogador que sabe o que está fazendo. Então eu acho que o Lucas vai mesmo sobrar no futebol brasileiro. O PVC, você tem feito aquela analogia lembrando a história do Raí, né? De 20 e poucos anos atrás, de quem chega no meio de 2 decisões contra o Corinthians e é decisivo. Foi a mesma coisa. É só pela curiosidade, assim, claro que até aqui estou colocando detalhes que é para aumentar a percepção da semelhança e perceber como é curioso. Em 98, primeiro jogo, o Corinthians jogou de branco, o São Paulo de uniforme tricolor. Primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2-1. O técnico do Corinthians era Vanderlei Luxemburgo. No meio dos dois jogos mata-mata, o São Paulo recontratou um ídolo do passado, o Raí. No segundo jogo, o Raí fez um gol e o São Paulo virou, construindo uma vantagem de 2 gols de diferença. Foi tudo igual ontem. É impressionante, realmente, porque são histórias que o futebol proporciona e vão virando cíclicas. E ainda mais por esse detalhe dele chegar no meio dos 2 jogos, né? Entre uma partida e outra da semifinal da Copa do Brasil. Daquela vez, foi mais marcante, porque o Raí chegou na sexta-feira, dia 8 de maio, e o jogo era dia 10 de maio, domingo. E o primeiro jogo tinha sido dia 3 de maio. Então, não tinha jogo no meio de semana. Foi exatamente no meio dos 2 jogos, e a reestreia do Raí foi contra o Corinthians. A diferença só é que o Lucas não reestreou contra o Corinthians. Mas a semelhança é toda: uniforme branco,
o Vanderlei como técnico, o placar 2-1 do jogo de ida, os 2 gols de diferença para fazer a virada, o gol do Lucas, como teve gol do Raí daquela vez. Tudo isso é muito semelhante. O que eu queria ouvir de vocês também, ainda em cima do Lucas, que o protagonismo dele é algo que chama tanta atenção em 3 jogos, é o fator diretorias. Porque o bastidor fora do campo fez a diferença nessa final. Se a gente pensar que nessa semifinal, perdão. Se a gente pensar que no primeiro duelo o Roger Guedes era o protagonista do Corinthians e sai da primeira para a segunda semifinal, e o São Paulo não tinha Lucas Moura e nem Rames, e os dois chegam, embora o Rames nem tenha sequer sido usado, ficou no banco de reservas, o tamanho da influência de que fez a chegada do Lucas Moura e a saída do Roger Guedes. Você tira um protagonista do Corinthians e coloca um protagonista no São Paulo, Hernan. Trabalho das 2 direções. Evidentemente que o Corinthians não tinha como competir com uma proposta do nível que chegou para o Roger Guedes, mas perde o seu protagonista no meio de 2 semifinais gigantes. E o São Paulo contrata um protagonista que é decisivo. Só pela atuação do Lucas nesse segundo jogo, a contratação já valeu a pena. O microfone está mutado, amigo. E é o acaso do mercado, né? É o acaso do mercado. Porque o São Paulo não tinha expectativa de contratar o Lucas Moura. O Lucas Moura aconteceu porque não teve nenhuma proposta, e mesmo quando as propostas chegaram para o Lucas Moura, ele queria ficar até o final do ano para se transferir só no ano que vem. Enfim, acabou que não acertou com nenhum clube, e o São Paulo foi o destino final, muito pelo desejo do jogador. Mas nem da família do Lucas Moura, nem das propostas que estavam chegando, não estava nos planos do Lucas Moura o São Paulo a todo custo. Isso foi acontecendo. E nem o São Paulo tinha a expectativa do Lucas Moura para já. Era muito mais fácil imaginar um Lucas Moura a partir do ano que vem do que propriamente nessa janela. E o Roger Guedes, mesma coisa. A gente cansou de falar aqui, e diversos colegas falando, o Roger Guedes é um jogador que merece seleção brasileira pelo que está jogando no Corinthians. Né? E jamais a gente iria imaginar ele indo para o futebol do Catar, né? Um jogador nível seleção brasileira pelas atuações que estava tendo com a camisa do Corinthians. E aí você pega o acaso do mercado que transforma os 2 times, tira o protagonismo de um e coloca num outro time, e o futebol acaba te trazendo essas surpresas, né? E o Lucas hoje é um jogador que tem um contrato até o final de 2023, mas existe uma possibilidade aí que começa a crescer, esse bolo está ganhando forma, está ganhando fermento, e pode crescer aí para ficar em 2024, viu, Razan? Opa, então peraí que eu quero que você conte essa história pra gente. Antes eu só vou pedir mais uma vez o seu like, sua inscrição no canal aqui do All Sport. A Gabriela tá falando aqui no nosso chat, o Lucas sobrou muito até agora, é impressionante. O Rafael Souza tá dizendo, o Lucas tem que continuar no São Paulo para ganhar vários títulos. O pessoal tá ansioso já porque ele permaneça. E eu vi, inclusive, a Rodrigo Gonzalez, PVC e Hernan brabíssimos, monstros sagrados. O chat está em polvorosa com essa dupla de pesos pesados que a gente tem aqui do jornalismo esportivo. Mas já que você deu essa pitadinha, agora eu preciso te perguntar, tem chance do Lucas ficar além do tempo que estava programado no São Paulo, então, Hernan? Conversei ontem com o Júlio Casares, antes da partida, e não é papo de, agora que classificou fica mais fácil falar, agora que você está aí disputando uma final. O São Paulo, nesses dias, nesses primeiros dias de Lucas Moura no São Paulo, é uma espécie de lua de mel, é um momento mágico que o Lucas está vivendo. Ontem ele se emocionou ao final do jogo, e quando ele chega para a entrevista ele fala, nem nos meus melhores sonhos. Eu até brincava com ele, porque quando o São Paulo passa pelo Palmeiras, ele estava em casa, sem clube, com o filho com a camisa vestindo a camisa do São Paulo, e com o filho brincando, respeito São Paulo é grande, não sei o quê. E aí, de repente, a classificação para a final, na próxima fase, era ele o protagonista. E eu falei, você parou para pensar nisso? E ele, cara, não, agora que está tudo muito caindo a ficha, e com o olho cheio de lágrimas. Então, assim, o momento que o Lucas está vivendo é um momento que dinheiro nenhum paga. E a diretoria do São Paulo vai usar e tem usado esse discurso. Tipo assim, não tem grana de MLS, não tem grana de futebol árabe, de Arábia Saudita que pague o que você está vivendo aqui.
São Paulo campeão da Copa do Brasil, São Paulo com um projeto de Libertadores, São Paulo com o estádio lotado, com o carinho que a torcida está recebendo o Lucas, o coração dele vai amolecer e pode acontecer. O São Paulo tem plena convicção que isso pode acontecer. Mas é claro que com o título as coisas vão ficar muito mais fáceis. Mas a bola precisa entrar na casinha, precisa dar a volta olímpica, levantar o troféu, para isso ficar mais fácil. Mas é um caminho que está sendo percorrido e que é um caminho que tem uma luz muito grande no fim do túnel. O Hernan, o importante lembrar um detalhe: o Lucas não foi campeão no Tottenham, ele foi vice-campeão da Champions League. Aliás, como protagonista, porque ele ganhou a semifinal contra o Ajax. Mas não foi campeão no Tottenham, até porque o Tottenham é um time que não é campeão. O último título do Lucas foi a Copa da França, 2017. Em 2017, o campeão francês foi o Mônaco com o Mbappé. Então, desde a Copa da França, de 17, o Lucas não é campeão. E ele pode ser campeão depois da Copa da França, da Copa do Brasil. Sendo que a Copa do Brasil para o São Paulo, assim como para o Lucas, é um título inédito. Eu sempre gosto de lembrar da história da... Eu sei que só eu penso assim, mas parece uma praga a maldição de Tele Santana, que ele deixou no São Paulo, que foi recusar-se a jogar a Copa do Brasil em 92 e abriu mão para que o Palmeiras jogasse. De lá para cá, o Palmeiras ganhou 4 vezes e o São Paulo não ganhou nenhuma. Em 92, o Tele sugeriu para a diretoria que não jogasse a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil era vista como o caminho mais curto para a Libertadores. E o Tele dizia: nós já ganhamos a Libertadores, já estamos na Libertadores do ano que vem, não precisamos do caminho mais longo nem mais curto, não vamos jogar a Copa do Brasil. E não jogou. E nunca mais venceu a Copa do Brasil, que pode vencer dessa vez com o Lucas como protagonista. A gente vai falar já da torcida do São Paulo, dos recordes que ela tem feito, do Dorival, das marcas que ele pode buscar. Antes eu quero pedir mais uma vez o seu like, sua inscrição aqui no canal do All Sport, porque a gente está em campanha, rumo ao 1 milhão de inscritos, já somos mais de 920 mil. Peço o seu like, nossa meta de hoje de 1.000 likes, temos mais de 2.000 pessoas ao vivo com a gente aqui simultâneas. Se metade largar o like, a gente abate a nossa meta de hoje. Seu like faz toda a diferença, tá certo? Continue participando com a gente por aqui no nosso De Primeira. Enquanto a gente estava falando de Lucas Moura, eu quero separar para a gente ouvir agora a palavra do presidente Júlio Casares, porque ele foi perguntado sobre o Lucas ficar por mais tempo no São Paulo nas analistas de entrevistas do Morumbi, e a gente tem essa entrevista do Casares para a gente ouvir junto com vocês. Dá uma olhada no que o Casares falou. Agora, o Lucas ainda está, de novo, sentindo gosto, né, desse momento. Eu brinquei com ele: olha, você pode ficar, vai depender dele. Mas foi um momento épico, ele estava emocionado, dizendo que nunca viveu, mesmo no título da Sul-Americana, em 2012, que foi muito emocionante. Ele disse que hoje foi uma superação de emoção muito grande. Agora vamos, dia a dia, conversar com ele, e ele vai gostando, a família está feliz, a torcida está assim, maravilhada com a disposição dele. Eu acho que nós temos aí, com todos os reforços que vieram contratando, um mix muito importante para o São Paulo Tele, que está em 3 competições. Palavras do Júlio Casares na zona mista de entrevistas do estádio do Morumbi depois da classificação para a final da Copa do Brasil para enfrentar o Flamengo.